Olá, amigos do Quartel-General, imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre as assistências. Vocês sabem muito bem que os presos têm diversas assistências lá no âmbito do sistema prisional, perfeito? Nós temos 7 assistências aqui em nossa lei, diferentemente do que nós temos lá na Lei de Execução Penal, que tem somente 6 assistências. E qual é a diferença, professor? Nós temos aqui a assistência psicológica psiquiátrica, perfeito? Então, muito importante. Vamos lá, nós temos 7. Quais são as outras 6, né? Material, jurídica, educacional, social, a saúde e religiosa. Vou repetir para vocês memorizarem. Material, jurídica, educacional, social, a saúde e religiosa. Fechou? Fechou com chave de ouro. E nós temos o seguinte: qual é o objetivo dessas assistências? Nós temos o seguinte, que essas assistências, que são um dever do Estado, elas têm o objetivo de prevenir o crime e, além disso, de orientar o preso lá no decorrer do cumprimento de sua pena. Nós temos a assistência material. Assistência material nós temos, dentro dela nós temos lá a alimentação, as refeições, nós temos lá o vestuário, nós temos água potável. Lembre-se do seguinte também, a cama individual, né? Infelizmente isso não acontece, mas está no texto da lei e é conforme o texto da lei que nós devemos marcar o nosso gabarito. Lembre-se do seguinte, que a alimentação pode, em alguns casos, ser especial, né? Ali haver um preso que tem uma restrição, né, alimentar, né, tenha gastrite, diabetes ou qualquer outro problema e ter uma dieta especial para ele, sim, é possível que isso aconteça sim. Nós temos assistência à saúde. Assistência à saúde muito importante, a gente vê lá na Lei de Execução Penal, e eu vou pontuar aqui o que é mais importante na nossa leitura, é o seguinte, artigo 72, inciso número 7. O que fala esse inciso aí? Ele fala o seguinte, que quando houver óbito no estabelecimento prisional, nós devemos comunicar a algumas pessoas, algumas autoridades. A direção do estabelecimento deve comunicar ao secretário, SERES, perfeito? Nós temos juiz, nós temos Ministério Público. Se for o caso de ser um preso estrangeiro, um óbito de um preso estrangeiro, nós temos a necessidade de comunicar às autoridades diplomáticas ou consulares e à família desse preso, perfeito? Então, temos SERES, juiz, Ministério Público, autoridades diplomáticas e família. E lembrando do seguinte, se houver uma morte, a morte for violenta ou de causa desconhecida, nós temos aí a necessidade de comunicação imediata às autoridades citadas anteriormente e também à autoridade policial para as investigações, beleza? Nós temos, pulando aí, nós falamos sobre a material, nós falamos agora sobre a assistência à saúde, né? Vocês devem saber que ela tem um caráter preventivo, educativo, ou melhor, um caráter preventivo e curativo, educativo lá na assistência educacional, perfeito? Então, o caráter curativo preventivo. Pulando agora, nós temos a jurídica, né, a assistência jurídica, bem tranquilinha aqui, mera leitura. Nós devemos saber que os presos que não têm condições financeiras, eles devem receber do Estado essa assistência jurídica. E a assistência jurídica serve para quê? Ela será prestada pela Defensoria Pública e a Defensoria Pública terá o papel de, por exemplo, verificar a legalidade da prisão, de impetrar o habeas corpus, né, o remédio constitucional que serve para proteger a liberdade de locomoção. Nós temos também a possibilidade de defesa nos procedimentos administrativos disciplinares lá relacionados ao preso, na verificação de tempo para progressão, de indulto, anistia e outros benefícios também aí que nós temos nas nossas leis
prisionais, perfeito? Penitenciárias. Então, muito tranquilinha aí a assistência jurídica. Nós temos a assistência educacional. Temos uma diferença muito interessante aqui, pessoal. A assistência educacional lá da Lei de Execução Penal para a assistência educacional aqui da nossa lei. Nós temos que, lá na Lei de Execução Penal, nós temos que a obrigatoriedade de quê? Do ensino fundamental. Já aqui em nossa lei, no nosso Código Penitenciário de Pernambuco, nós temos aí o que? A obrigatoriedade do ensino fundamental e do ensino médio também. Então, percebam aí a diferença sutil, inclusive coloquei nos quadrinhos lá no Insta, no nosso Insta também, vocês sabem qual é. Se não sabe, coloquei no comentário aí que eu digito para vocês, beleza? Mas procura lá meu nome que vocês encontrará o meu nome mesmo. Olha só, nós temos aí assistência educacional, nós temos que o ensino profissionalizante ele pode acontecer em nível de iniciação, para quem não sabe nada, e em nível de aperfeiçoamento técnico, para aqueles que já têm um conhecimento técnico em determinada área e vão se aperfeiçoar também, pode acontecer. Lembre-se do seguinte, informação muito interessante, o preso que está submetido ao regime disciplinar diferenciado, ele tem direito a assistência educacional, perfeito? Assistência educacional, assistência material, assistência à saúde, todas as assistências para falar a verdade, ok? Não há restrição porque está no RDD, não, ok? Nós temos aí, deixa eu ver se tem mais alguma informação, não, nós temos aí a assistência social, não temos muito o que falar sobre ela até, porque a lei cita assim, ó, a assistência social, ela será a mesma que temos lá na Lei de Execução Penal, beleza? Assistência psicológica também, não temos nenhuma informação aí importante, psicológica, psiquiátrica também não. Nós temos a assistência religiosa, muito interessante, nós sabemos que o Estado brasileiro é um Estado laico, um Estado leigo, um Estado não confessional, não temos uma religião oficial e, portanto, esse ditame constitucional ele vai se refletir aí nos demais atos normativos e não seria diferente aqui na Lei de Execução Penal ou no Código Penitenciário do Estado de Pernambuco. Por isso que nós temos lá na assistência religiosa o que é a participação de determinadas pessoas, né, de livre profecia, beleza? Pode ser da religião católica, né, de protestante, da batista, da Assembleia de Deus, enfim, de qualquer uma, desde que não seja contrária à moral e aos bons costumes. Né? Temos a liberdade de profecia, a liberdade de culto, né, aqui no nosso Código Penitenciário, igualzinho lá como temos lá na Constituição Federal de 1988. Né? Inclusive a Constituição de 1988 ela fala o seguinte, que é livre assistência religiosa lá nos estabelecimentos de internação coletiva, sejam eles civis, e aí nós temos aí, por exemplo, os estabelecimentos prisionais e também nos estabelecimentos militares. Ele fala, vírgula, conforme nós temos nos termos da lei. Né? E aí temos as leis para regulamentar, para detalhar essa situação de assistência religiosa. Nós temos aí muito interessante esse ponto que eu vou falar agora, que a assistência religiosa, ela vai abranger aí, né, os voluntários, eles vão prestar assistência não somente aos presos, ele fala aos presos, aos familiares e também aos agentes, né, os agentes penitenciários, né, conforme a lei fala, né, mas nós sabemos que agora nós temos aí as polícias penais aí dos estados, né, no estado de Pernambuco também, tá? Então muito interessante também. E lembre-se de que como não temos uma religião oficial, temos um estado laico, tá? Não devemos obrigar os presos a participar dessas atividades aí religiosas, ok? Então não obrigação. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Muito interessante essa observação, muito interessante. Se vocês estão estudando, não sei nem mais o que eu falei. Se vocês estão estudando o direito administrativo, vocês devem estudar lá, vocês devem ter visto que existe um poder, né, dentro do poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, né? Existe lá o poder hierárquico. E o que é o poder hierárquico? Vocês sabem ali, vou falar de forma bem superficial, que hierarquia
O poder hierárquico está relacionado ao que? Aquela questão de subordinação, de hierarquia, de superior, de inferior, subalterno, também um escalonamento para organização da administração pública, né? E aí temos aqueles processos lá de desconcentração, descentralização, né? Para a criação de outras entidades da administração indireta e desconcentração, aqui uma única pessoa jurídica, ela desconcentrando aqui, formando órgãos dentro dela mesma, né? Órgãos dentro de outro órgão, vamos falar assim, né? Órgãos dentro de um órgão X, perfeito? Ministério da Justiça, nós temos lá Departamento Penitenciário Nacional, Departamento de Polícia Rodoviária, Departamento de Polícia Federal, e cada um desses órgãos tem ramificações aqui dentro, né? Uma espécie de organização interna, perfeito? Então, o poder hierárquico está relacionado a uma só pessoa. Só que quando nós temos aqui, aí eu só fiz essa analogia para vocês entenderem que um bizu é uma pegadinha que pode acontecer na prova e vocês não cairão porque vocês estão espertos aqui no nosso bizu. Olha só, a direção do estabelecimento, ela exerce um poder hierárquico em relação à assistência religiosa. E aí você percebe que existe aí algo diferente, né? Porque nós temos a direção, que representa o Estado, e os assistentes religiosos, que temos ali outras pessoas, né? Então, não existiria hierarquia aqui, né? Mas ele fala dessa forma, é importante que a gente observe assim. E existe essa hierarquia, esse poder hierárquico, né? E o que a lei quis dizer, assim, que existe uma superioridade do estabelecimento, sim, porque é representante do Estado, para quê? Para organizar como funcionará a assistência religiosa. 2, para definir horários, para definir procedimentos de identificação daquelas pessoas que prestarão essa assistência religiosa dentro do estabelecimento. E 3, para aceitar ou não indicação de voluntários que prestarão essa assistência religiosa nos estabelecimentos. Então lembre-se dessa grande exclamação, potencial questão de prova, eu acho que uma pegadinha muito interessante. Poder hierárquico exercido pela direção dos estabelecimentos sobre a assistência religiosa, ok? Nós temos aí muito interessante ao final que em relação a essa assistência religiosa temos que os voluntários não receberão o quê? Não receberão remuneração para a prestação desta atividade, não receberão benefícios, inclusive penitenciários, para tal missão. Perfeito? E por último nós temos a assistência ao egresso, né? Mesma assistência que está lá na Lei de Execução Penal. Também nós temos a assistência ao egresso sendo prestada aí, ele fala assim, pelo patronato penitenciário, que é um órgão auxiliar da execução penal e serve para orientar e apoiar o retorno desse preso à sociedade. Serve ainda para fiscalizar aqueles presos que estão no regime aberto ou aí na suspensão de livramento condicional também, perfeito? Suspensão de livramento condicional. Tá? E nós temos aí que se houver necessidade que esse patronato acionará o quê? O setor de assistência social para, conforme a Lei de Execução Penal fala, para obtenção de emprego, para ajudar o preso a obter emprego aí, né? Sabemos que é muito difícil esse retorno do preso à sociedade, importante a participação do Estado para fazer com que ele consiga ali o retorno, mais, vamos dizer assim, suavizar o retorno dele, suavizar porque o financeiro vai pesar bastante aí para que ele consiga se alimentar, para que ele consiga ter um lazer, para que ele consiga ter roupas para vestir, uma moradia também, enfim. Então o Estado participando também. Patronato acionando a assistência social para essa missão, ok? Então ficamos aí com as assistências. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem e se vocês estiverem precisando de uma apostila especial para o concurso da Polícia Penal do Estado de Pernambuco, verifiquem aí no nosso link, vou deixar aí 2 apostilas, apostila número 1, apostila número 2 por um preço super especial para você arrebentar as questões de execução penal e também da legislação estadual do Estado de Pernambuco.
ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!